A cada amanhecer, Deus jorrando oportunidade para nós. Esse Deus maravilhoso que nós servimos e que nós amamos. Amém? Antes de eu entrar aqui no texto, eu estava aqui no louvor, né? Acompanhando esse louvor abençoado. E veio uma situação no meu coração. Deixa eu dividir com vocês. Jesus Cristo, quando ele orava na casa dele, em Cafarnaum, de repente o teto abriu. E quando observaram, estava descendo um homem, um paralítico. 4 pessoas, né? 4 amigos desse paralítico abriram o teto para descer com esse paralítico aonde Jesus estava. Por algum motivo, esse paralítico não passava pela porta, pela janela, né? Eu não sei qual é o motivo. E eles tiveram que usar de muita força de vontade, eu creio, para poder entrar com esse paralítico na casa de Jesus, aonde Jesus orava. E Jesus, observando tamanha fé, o que ele fez? De imediato, ele curou o paralítico. Então aquele paralítico, ele foi levado a Jesus e ele foi curado pela fé das pessoas que levaram ele até o local. Assim são vocês, jovens. Era exatamente isso que eu estava ali refletindo. Porque através da fé de vocês, através do comportamento de vocês, várias outras pessoas são curadas. Várias outras oportunidades são lançadas na vida de outras pessoas, assim como aqueles 4 homens lançaram na vida daquele paralítico. Eles poderiam simplesmente não ter feito nada. Eles poderiam simplesmente ter deixado para lá. Eles poderiam ter pensado, mas já é paralítico mesmo, deixa ele aí. Não. Os 4 levaram ele lá e através da fé dos 4, ele foi curado. Isso também é identidade. Nós sermos provedores de fé, promover a cura através da nossa vida para outras pessoas, é identidade. Vamos ver o que significa identidade. É um conjunto de características que distinguem uma pessoa da outra, ou uma coisa por um meio a quais são possíveis individualizar. Então, se a gente for olhar o pé da letra, identidade é o que diferencia uma pessoa da outra. E esses 4 que eu citei, né, que nem estavam aqui na minha fala hoje, eles eram diferentes. Eles foram diferentes na vida daquele paralítico. E mais uma vez eu afirmo, vocês, em muitas das vezes até sem saber, estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Então, por mais que existam circunstâncias, dificuldades, nunca desista de Jesus. Nunca. Se vocês perguntassem para mim agora, o que você mais arrepende da sua vida, até hoje, de bate pronto eu respondo para vocês, é não ter conhecido Jesus na idade que vocês estão conhecendo, é na idade que você está conhecendo. Eu não hesito, nem preciso nem de eu pensar, a minha resposta sempre vai ser essa. Ver Jesus, conhecer Jesus da forma que eu estou tendo essa oportunidade, se eu tivesse conhecido Ele muito mais cedo, quanto eu poderia ter aprendido, quanto eu poderia ter ajudado outras pessoas através da minha vida. Então, a gente fala, né, que tudo tem a hora certa, mas eu não penso muito bem assim não. Eu acho que nós temos que muitas das vezes provocar situações do bem, né?
Mas vamos lá. O tema que está sendo trabalhado, eu já entrei aqui nele, né? É identidade, né? Não é isso? Descubra os seus propósitos. E eu vejo que é um tema muito importante, porque ele pode mudar uma vida toda, uma trajetória, né? Uma vida pode ser mudada em função da sua identidade, da forma que você é, da forma que você age, o que você escolheu para a sua vida. E é muito amplo, né? Quando a gente fala de identidade, é muito aberto, é um leque muito grande. Então, assim, histórias, vidas são transformadas em função de escolhas. A minha escolha, ela pode mudar a minha vida, pode mudar a vida da minha família, pode mudar a vida de outras pessoas. A minha decisão individual, ela pode provocar prejuízos, bênçãos, alegrias, tristezas. Muitas coisas podem ser afetadas através da minha identidade, através da minha escolha, da minha postura. Então esse tema, para mim, ele é um tema muito forte. E nós estamos falando aqui de escolha, de identidade, de afetar as pessoas, de trajetória, de descobrir propósito. Aí uma pergunta que, quando eu comecei a estudar um pouquinho do tema, veio na minha cabeça assim: quanto que vale uma vida? Qual que é o valor de uma vida? Vamos tentar transformar isso, vamos lá, reais. Alguém tem noção de quanto vale uma vida? Você já consegue mensurar o valor de uma vida dessa que está aqui hoje? Não dá para mencionar. Ninguém de nós consegue fazer isso aqui. Não tem preço. Não tem nada que pague uma vida. Não existe valor no mundo que pague uma vida nossa. Jesus Cristo, ele foi traído por muito pouco, vocês lembram disso, né? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata foi o que Judas estabeleceu para trair Jesus. Muito pouco, né? Perante a vida do Rei, do Salvador, que está sempre conosco e nos abençoando e nos direcionando. Mas nós não conseguimos mensurar o valor de uma vida. Para Deus, uma vida vale muito. Lá em Lucas 15:4, lá nos fala que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após perdida até que venha achá-la. Então, para Deus, uma vida tem muito valor. E é assim que tem que ser para mim, e é assim que tem que ser para vocês. Não existe uma separação. Muitas das vezes a gente separa as coisas. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja, a gente prega, a gente louva, a gente ministra, participa, está todo final de semana na igreja, mas a gente individualiza, a gente separa, trata as pessoas diferente. E nós não podemos fazer isso. Mas ela é rica, eu vou tratar ela desse jeito. O pobre, eu vou tratar do outro jeito. Ela porque ela é cristã, eu vou tratar desse jeito. E a outra ali, que é do candomblé, eu vou tratar de outro jeito. Jesus, ele não fazia essa separação. Jesus sempre tratou dentro da igualdade. Para todos. O pecador, o de bom coração. E é assim que a gente tem que proceder. A gente não pode fazer essa separação. Isso também é a nossa identidade. Aonde vocês passarem, aonde vocês pisarem, com quem vocês conversarem, vocês sempre devem deixar uma imagem positiva, uma imagem boa. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, porque nós não controlamos nada.
Nós podemos planejar, nós podemos fazer tudo, mas a última palavra ela não é minha e nem é de vocês, ela é de Deus. Então está aí a importância da gente sempre aonde for deixar uma boa impressão. Isso também é descobrir os seus valores, isso é determinar a sua identidade. Quando nós falamos, você conhece, nossa, aquela pessoa eu conheço demais, gente boa, educado, eu tive um contato com ela, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. É bom quando você está falando de uma pessoa e a pessoa do outro lado já te dá essa referência. Não é bom? Até te motiva você continuar falando da pessoa. Fala, realmente, ele é desse jeito, o cara é top, é abençoado. E o contrário? Não, mas, nossa, esse cara não dá. Ontem mesmo aconteceu isso comigo. Estava trabalhando e eu fui fazer um comentário de uma pessoa, porque eu precisava fazer dentro daquela pauta. E quando eu falei, na outra pessoa que estava participando da reunião, eu vi no olho dela, quando eu toquei no nome da pessoa. Ela se sentiu incomodada, ela ajeitou até o corpo na cadeira, eu vi que ela queria me falar alguma coisa, mas ela ficou meio sem graça, aí eu tive que provocar a conversa. Falei, eu falei, eu percebi que você foi incomodada, abre seu coração, fala comigo. Porque eu precisava daquele feedback. Mas assim, é ruim a gente ouvir isso. É bom quando a gente cria uma identidade positiva. E nós temos, eu comecei falando aqui com vocês essa noite, nós temos essa oportunidade todos os dias. Esse privilégio nós temos. Nós servimos um Deus vivo. E esse Deus, todo dia, o que Ele faz com nós? Ele nos dá as mãos, ou quando a gente acorda e fala, vem, porque está cheio de oportunidade para você. Vem, faça o seu melhor. E é tão bom quando a gente está andando reto na palavra de Deus, é tão bom quando você serve o Deus da forma que tem que ser servida, porque você parece que não tem que fazer muito esforço. Eu fico observando que quando você está fazendo tudo certo, as coisas acontecem na nossa vida de uma maneira tão natural, tão boa, tão gostosa, e você percebe nitidamente ali que é Deus agindo. É todo dia, Deus vai colocando uma coisinha na sua vida, e são coisas tão sutis, que você, muitas das vezes, nem nota. Aí num determinado dia, num determinado momento, assim como aconteceu com a irmã, que deu depoimento aqui, Deus fala assim, estou aqui. Foi isso que Deus te falou. Estou aqui. Confia em mim. Ele estava te mandando uma mensagem. Assim como Ele manda para todos nós, todos os dias. Só que tem mensagens que Deus manda para nós de maneira muito escancarada. Porque Ele realmente quer que você saiba o que está acontecendo. Ele quer que você saiba o que Ele está fazendo. E várias outras chegam na nossa vida e às vezes a gente nem sabe. Mas é Deus cuidando. É Deus abençoando. É Deus dando direcionamento para todos nós. E para que nós tenhamos êxito, nas nossas vidas, nós temos que ter nossa identidade muito bem definida. Muitas pessoas não têm. Por incrível que pareça, não tem. Vive por viver. Um dia de cada vez, mas sem uma identidade definida. Sem saber quais são os seus propósitos. Sem saber quais são os seus objetivos. E ter uma identidade é ter qualidade de vida. Quem não quer ter qualidade de vida? Quem não quer poder trabalhar, durante a semana e chegar no sábado ou no domingo, ter a sua folga, poder resolver as situações, pagar suas contas com tranquilidade, não é, irmã? Não é? A gente não fica feliz quando isso acontece? Quem não quer? Isso é qualidade. Quem não está buscando qualidade de vida? Algumas coisas que estão acontecendo acaba até preocupando a gente de certa forma. De repente vocês não têm essa visão, ou não acontece isso muito no dia a dia de vocês,
Mas hoje as pessoas querem trabalhar o menos possível. Hoje você conversa com pessoas com 40, 44 anos, 50, elas já querem aposentar. Elas não querem mais continuar trabalhando. A maioria das pessoas que eu converso no meu dia a dia, esse é o discurso. Não, eu vou trabalhar até uns 50 anos, eu já encerro, vou parar e não quero mais trabalhar não. O que eu conseguir fazer até lá está de bom grado e eu vou só administrar minha vida. Então assim, eu fico observando porque vai chegar um momento que a grande maioria das pessoas vão estar aposentando e quem vai estar assumindo o leme é vocês, é os jovens. Mais do que nunca. Porque hoje as pessoas aposentam muito tarde ainda. Muitas pessoas com 70, 60, 65 anos estão trabalhando. E quando isso está acontecendo, está te dando uma oportunidade de você aprender, de você edificar a sua identidade. Eu trabalho com pessoas com mais de 60 anos, 72 anos, e todo dia que eu colo nessa pessoa, eu aprendo. Não tem um dia que eu não aprendo com elas. Então você imagina, se elas já tivessem aposentado, quem estava no prejuízo, elas ou eu? Eu. É porque era eu que não estaria aprendendo. O que você está dizendo com isso? Porque nós precisamos definir a nossa identidade, os nossos propósitos mais rápido. Nós não podemos demorar tanto tempo, porque vai diminuir o tempo de oportunidade. Vai chegar um momento que vai ser muito raro de vocês observarem uma pessoa com 60, com 70 anos na ativa. Vai ser raro. E a oportunidade de aprendizado, de consolidação da identidade de vocês, ela diminui. Então, é importante que quanto mais rápido a identidade esteja definida, os propósitos estejam estabelecidos, porque o tempo vai diminuir. E isso já está acontecendo, né? Descubra o seu propósito. Vocês já pararam para pensar nesses dias que está esse tema sendo abordado? Já parou sozinho? Você e mais ninguém, você e Deus. E já começou a perguntar para você mesmo, qual é o seu propósito? Qual é a sua identidade? Já parou? Se não parou, eu te aconselho a parar. Para e pergunte para você mesmo, faça uma boa reflexão. Qual é a minha identidade? Qual é o meu propósito? Será que as minhas ações, as minhas atitudes, o que eu estou fazendo hoje vai de encontro com o que eu quero? Ou será que eu preciso corrigir alguma coisa? Porque muitas das vezes a gente está andando, mas você está indo para o caminho errado. Então, se o seu propósito está claro, se a sua identidade está definida, você tem que saber qual caminho você vai seguir. Com qual pessoas você vai andar. Pessoas de fé. Pessoas assim como esses 4 que nós iniciamos falando aqui agora, que vão pegar vocês e vão ajudar vocês a caminhar em relação à identidade de vocês. Nós vamos meditar aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16, nós vamos ler do 1 ao 3. E a palavra de Deus nos fala assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as suas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Amém?
Amém? Glória a Deus. Qual é o nosso tema? Identidade. Descubra o seu propósito. Olha o que acabou de falar para nós aqui a palavra de Deus. Nós devemos, inclusive, não só podemos, mas como devemos, fazer planos, estabelecer metas, estabelecer a nossa identidade, mas a resposta, ela vem do Senhor. Então, mais uma vez aqui, a palavra de Deus, ela nos afirma que nós temos que fazer, nós temos que buscar, nós temos que planejar, mas a resposta final vem de Deus. E como que a gente aceita isso? Meditando na palavra de Deus. Porque muitas das vezes é muito bonito a gente falar, não, a palavra final é de Deus, mas o nosso coração não quer isso. O nosso coração quer para ontem. O ser humano, ele é muito imediatista. Eu sou, vocês devem ser, né? A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo muito rápido. Mas a gente precisa aprender que o checkmate não é nosso. Ele é de Deus. Então, muitas das coisas que a gente faz, muitas decisões que a gente toma, não significa que vai ser agora, que vai resolver agora, que daqui 2 minutos está tudo pronto, tudo resolvido. A palavra final, ela sempre vai vir de Deus. E para mim, ter a minha identidade definida, ter os meus propósitos claros, é importante eu aprender isso. Porque se eu não aprendo isso, eu já começo com dificuldade de estabelecer os meus propósitos. Por quê? Porque Deus quer uma coisa para a minha vida e eu quero outra. Porque às vezes eu estou indo no caminho errado, Deus está me direcionando para o caminho certo, mas eu estou fazendo de tudo para ir para o caminho errado. Por quê? Porque eu não sei esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é muito melhor para mim. Só que a minha ansiedade em querer um carro novo, uma casa nova, uma viagem, ou qualquer outra coisa material, ela é tão grande, eu fico tão afoito que eu começo a enfiar os pés pelas mãos. Então, quando eu não aprendo o primeiro propósito, a minha identidade ela pode estar comprometida. Eu posso tomar uma decisão errada que pode mudar toda a minha trajetória. Eu posso estar com tudo tão claro, bonito, definido na minha mente, na minha vida, tudo pode estar acontecendo lindo e maravilhoso, mas eu vou lá e tomo a decisão errada. Aí o que acontece? A gente muda tudo. E nessas mudanças, a nossa identidade, que estava ali, estabelecida, claro, todos os propósitos bem definidos, o que aconteceu? Mudança de rota, mudança de rotina, mudou a minha vida, mudou a minha história. E pensar sempre no que eu falei no início, a minha decisão, ela implica em decisão de outras pessoas. Outras vidas podem ser impactadas com as minhas decisões. Então é importante a gente sempre estar atento a essa situação. Pessoas com 18, 20, 25, 30 anos, até mais ainda não descobriu o seu propósito de vida. Quantas vezes a gente conversa com pessoas com mais de 40 anos, você pergunta as coisas para a pessoa, ela te fala coisa com coisa. Não sabe nem o que está falando. Teve um rapaz em Mateus Leme, teve um caso em Mateus Leme, né, de um suicídio, e a gente conversando em um lugar, o outro rapaz estava passando por um problema amoroso, de relacionamento, ele virou e falou assim, eu vou fazer igual o ciclano, eu vou tirar minha vida, porque ele que foi certo. Então, olha o pensamento de uma pessoa com mais de 40 anos, e fala para mim que essa pessoa tem uma identidade definida,
que tem os seus propósitos de vida definidos? Não tem. E quantos outros casos são assim? Às vezes pais, às vezes mães, que não está claro o seu objetivo. É a mesma coisa que você conversa com uma pessoa: onde você mora? Ah, eu moro em tal lugar. Casa própria? Não, é aluguel. Tem quantos anos que você paga aluguel? 35 anos. 35 anos pagando aluguel. Casado, tem filhos. Tem propósito? Eu creio que não. Os objetivos estão claros? Eu creio que não. A gente precisa ter propósito. Você fica 30, 35 anos fazendo uma coisa que não te agrega em nada. Eu estou dando um exemplo, entre aspas, simples. Eu poderia dar mais um monte. Eu estou indo para o lado material para mexer com vocês, para vocês entenderem que a gente precisa definir a nossa identidade, os nossos propósitos. Quanto mais cedo, melhor. Eu não devo esperar 30, 35 anos da minha vida para tomar uma decisão. 30, 35 anos da minha vida para olhar e falar assim: nossa, eu fiz errado. Eu poderia ter feito assim, 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 assado. Se eu falar, mas aqui, eu não tinha o que fazer, aí eu faria uma pergunta: mas você tentou? Não. Então você tinha o que fazer, porque o primeiro passo é tentar. Então todos nós temos a oportunidade de pelo menos tentar. O problema que eu vejo é que muitas pessoas, além de não definir a sua identidade, além de não definir os seus propósitos, servem de trava para quem quer definir seu propósito, para quem quer definir sua vida. Isso acontece muito em matrimônio, relacionamento, homem e mulher, né? Acontece demais. Um quer ir, o outro está segurando. E o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. E lá na frente vai vir o arrependimento. Então, os propósitos devem ser muito claros. Por quê? Porque quando você pergunta para as pessoas: quais são os seus objetivos de vida? Não sei. Você pretende estudar, ter uma formação? O que você pretende da sua vida? Não sei. Qual é a sua identidade? Também não sei. Você faz 2, 3 perguntas, que são perguntas fundamentais para a vida de um jovem. Um jovem, ele tem que ter em mente: eu quero formar para quê? Ele não precisa decidir da noite para o dia, mas ele já tem que estar sempre trabalhando. O Alfred, ele já tem que estar na cabeça dele. Ele pode mudar? Pode. Ele vai mudar? Vai. Com certeza vai. Mas isso já tem que ser uma coisa que tem que ir trabalhando na nossa mente. Os jovens têm que ir desenvolvendo dentro da sua mente o que você quer para a sua vida. O que você quer para o seu futuro. O que você vai plantar para isso acontecer. Você vai colar com quem? Porque se você pretende trabalhar lá de aeromoça, você vai ter que fazer um curso voltado para aviação. E você vai ter que começar a colar em pessoas dessa área. Não adianta você querer colar comigo lá na escola, porque de repente eu não vou te ajudar. Não é a minha praia. Eu não vou saber te orientar, eu não vou saber te direcionar. Então você precisa começar a observar quem são as pessoas que podem te ajudar. Quem são as pessoas que pode me ajudar em prol do meu objetivo de vida. Eu estabeleci para mim os meus propósitos. O que eu vou fazer? Quais são os cursos? Aonde eu busco? Quais que são grátis? Quantos que paga? Quanto que é o tempo? Qual que é a duração? Quem pode me ajudar? Então a gente precisa, para definir a nossa identidade, para definir o nosso propósito de vida, a gente precisa pensar dessa forma. Porque senão o que vai acontecer conosco? A gente vai ficar no mesmo lugar. Quantas pessoas, meu sonho era fazer isso e aquilo, mas por que você não fez? Ah, porque eu não tive oportunidade. A gente sempre joga em cima de alguma coisa. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu também fui assim.
Porque não tive oportunidade. Como assim não teve? Eu nem tinha tentado. Eu não tinha estabelecido nada. E como que eu posso falar que eu não tive a oportunidade? Qual é o primeiro ponto para tudo dar errado? O primeiro ponto para tudo dar errado na nossa vida, naquilo que a gente estabelece dentro da nossa identidade, é não colocar nas mãos de Deus. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro princípio. Quando nós não colocamos tudo que a gente vai fazer na nossa vida nas mãos de Deus, já é o início para dar errado. Agora, quando a gente começa já colocando nas mãos do Senhor, e a gente respeita o tempo das coisas, nós já estamos dando o primeiro passo para as coisas acontecerem bem na nossa vida. Em Provérbios 16, nesse mesmo Provérbios, no versículo 4, o que fala para nós? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então a palavra aqui, ela afirma para nós, no versículo 4, mais uma vez, que a gente precisa colocar nas mãos do Senhor. Agora, colocar na mão de Deus não significa que você não vai fazer nada. Isso é uma outra situação que acontece. As pessoas passam muito tempo da sua vida falando que está orando, que está colocando na mão de Deus, mas não se move para nada. As oportunidades passam. É igual aquela história do homem que naufragou. Naufragou, ficou na ilha, passou um barco, vamos embora. Não vou não, Deus vai me abençoar. Ficou lá, passou o segundo barco, não quis ir, passou o terceiro barco, não quis ir. Foi até morrer. Quando ele morreu, subiu. Deus, você não falou que ia me ajudar? Eu falei, eu mandei 3 barcos, você não quis entrar em nenhum dos 3. E está falando que eu não mandei ajuda? Eu mandei só 3 barcos, nenhum dos 3 você aceitou. Então, as coisas acontecem na nossa vida, as oportunidades acontecem, e a gente quer colocar também a responsabilidade só para Deus. Então, colocar na mão de Deus, que é o primeiro princípio para tudo na nossa vida, não significa que a gente não tem que aceitar, que a gente não tem que fazer a nossa parte. Os barcos vão passar, e se você não souber pegar, mais cedo ou mais tarde, suas oportunidades serão perdidas. Aí as pessoas também costumam falar com a gente, quando a gente está tratando esse tema, né, do futuro, da sua identidade, o que você quer para a sua vida? Quantos aqui, levanta a sua mão aí, quantos são pais? Tem quantos pais aqui dentro? Quantas mães? Um pai aqui dentro. Sabe o que significa isso? Que muitos de vocês que estão aqui serão pais e mães. Alguns em breve, outros daqui a algum tempo, mas serão. Essa graça maravilhosa, com certeza Deus vai dar para vocês. Aí eu pergunto, se você não está clara a sua identidade hoje, se você já não está preparando a sua vida hoje, como que você vai cuidar de família? Vai esperar 35 anos para o seu filho virar daqui 10, 15 e falar, pai, eu estou querendo aumentar, aqui em casa só tem 2 quartos, eu estou doido para ter o meu quarto novo, só para mim. Ô filho, mas a casa é alugada, a gente não pode mexer. Nós vamos esperar isso acontecer? Por que a gente tem que esperar tanto tempo para tomar decisão na nossa vida? Por que a gente tem que esperar tanto tempo para poder colocar a nossa identidade, os nossos propósitos para acontecer? Por quê? Por que as oportunidades passam, os barcos passam e a gente não pega? Por quê? Por que isso acontece na nossa vida? Muitas pessoas viram e falam, eu estou confuso, eu não sei qual caminho a seguir. É muita coisa, é muita opção. Você precisa descobrir qual que é o seu propósito. Como que eu descubro? Oração. É você em Deus. Se está confuso na sua cabeça, se você não sabe qual caminho a seguir, vai conversar com Jesus. Jejum, oração. Vai bater um papo com o Senhor. Paga o preço.
paga o preço. Muitos, às vezes, realmente estão confusos, mas precisa descobrir qual é o seu propósito. O tempo vai passar, se você fizer, passa, se você não fizer, passa do mesmo jeito. O tempo não para e fica lá esperando você tomar uma decisão, não. E a vida vai passando, e as coisas vão acontecendo. Você precisa definir o seu propósito, e tem que ser claro, porque muitas coisas não tem como voltar. Tem decisões que a gente toma que é para a vida toda. Eu falei de filho aqui, ter um filho é uma decisão para a vida toda. O dia que vocês, casais, optarem em ter um filho, o dia que isso for do plano de Deus e de vocês, é uma decisão para a vida toda. Não dá para mudar, não dá para arrepender depois, não. Ah, eu não queria, não, mas não. É muita responsabilidade. Então, propósitos de vida, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque outras situações vão estar sempre envolvidas. Não adianta a gente ficar atirando para tudo e quanto é lado. Às vezes você conversa com uma pessoa hoje, o que você está fazendo? Ah, estou investindo ali, eu vou comprar um lote. Aí você conversa com a pessoa amanhã, o que você está fazendo? Ah, eu não vou comprar um lote mais não. Eu decidi agora, eu vou comprar uns cabrito, porque eu fiquei sabendo que cabrito de corte dá dinheiro. Aí amanhã você volta lá, não vou mexer isso mais não, agora eu vou mexer com uma lojinha ali embaixo. A pessoa não sabe o que quer da vida. Fica tirando para tudo e quanto é lado. E enquanto está tirando para tudo e quanto é lado, identidade não está definida. Como você pode falar que uma identidade está definida se você não sabe de fato o que você quer para a sua vida? Ah, mas eu estou tentando. Sim, a gente precisa ser ousado mesmo. Mas a gente precisa ser ousado com sabedoria. Mas o que eu posso fazer? De novo, você precisa de direcionamento. Você precisa de rumo. E Deus, todos os dias, Ele te dá essas oportunidades. Primeiro, com quem que eu converso? Primeiro, Jesus. Depois, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, eles têm que ser pessoas de confiança para me direcionar. Outras pessoas, tem gente que não tem o pai e a mãe, mas tem outras pessoas que confiam. Eu confio demais no pastor Adenilson. Procura ele. Eu confio demais numa pessoa. Procura ela. Só saiba com quem você está dividindo seus sonhos, porque nem todo mundo talvez queira te ajudar. Mas é importante você buscar apoio. Porque muitas das vezes a gente precisa de um empurrãozinho para as coisas acontecerem na nossa vida. De uma palavra, de um direcionamento, de uma segurança, para poder dar um rumo para as coisas. Às vezes está tudo tão fácil, né? Só que a gente precisa daquele empurrãozinho para as coisas acontecerem. E essas pessoas podem ser as pessoas para nos ajudar. Podem ser pessoas, assim como essa pessoa foi usada para ajudar a irmã naquele dia específico da vida dela, onde ela precisava de ajuda. Na vida de vocês, na definição do propósito de vida, na identidade, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus usou muitas pessoas para ajudar na minha vida e continua me ajudando. Eu não tenho dúvida que essa pessoa que trabalha comigo, com essa idade avançada, ela está lá justamente para me qualificar. E eu não sou bobo, eu não perco a oportunidade. Eu colo nela o tempo inteiro. Ela não está lá por acaso. Bobo seria eu se não usasse ela a meu favor, para agregar conhecimento para mim aprender. Porque o dia que ela não tiver mais, é eu que vou ensinar outras pessoas. Então a gente precisa do direcionamento de Deus, do direcionamento de Jesus e de pessoas de confiança. Mas você está falando aí que tudo a gente coloca na mão de Deus, né? A palavra falou para mim que no versículo 4 que eu coloco na mão de Deus. Ok, beleza. Eu sou temente a Deus, eu não desvio para a esquerda, eu não desvio para a direita, eu faço tudo conforme tem que ser estabelecido, mas e agora? E agora? Eu estou fazendo tudo certinho? Aí eu digo para você, agora você tem princípios.
Se você está fazendo tudo certo, você tem princípios, e quando você tem princípios, você automaticamente já está sendo direcionado para as coisas certas acontecer na sua vida. Então, o que a gente precisa criar na nossa vida é exatamente isso, princípios. A gente precisa ter princípio de vida, mas não é aquele princípio que hoje você está fazendo isso, aí o pastor Denilson chegou e falou, você muda, eu falo, você muda, a Silvia falou, você muda, o Lucas falou, muda. Ou seja, tem gente que é assim, e tem gente de 30, de 40, de 50, de 60 anos, que você fala e elas vão mudando de opinião de acordo com o que a pessoa vai falando. Ou seja, o propósito de vida, a identidade não está estabelecida. Porque quando você tem princípios, você estabelece, você segue, você executa e as coisas acontecem. De repente não acontece da forma que você imaginou, mas é o princípio. Então, pessoal, nós precisamos ter princípios na nossa vida. Por que muitos jovens não descobrem os seus propósitos? Por quê? Porque muitos querem tudo sem fazer nada. Tudo quer, mas nada faço. Hoje, conversando com uma pessoa, ela falou comigo, eu estou precisando de aumentar minha renda. Eu falei, o que você está fazendo para aumentar a sua renda? Nada. Eu falei, então não vai aumentar. Então, simplesmente, o que você ganha é o que você vai continuar ganhando. Você quer aumentar a sua renda? Quero. Então, vamos começar a fazer alguma coisa. O que você quer fazer? O que você sabe fazer? Qual que é a sua aptidão além daquilo que você já faz? Não, eu faço isso e isso. Ótimo, então vamos fazer. Mas dá para fazer? Dá, ué. Você não tem experiência? Você não sabe fazer? Sei. Então, vamos tentar. Você vai dar o primeiro passo para você aumentar a sua renda. Então, assim, não adianta a gente querer fazer uma coisa, sendo que a gente não faz nada. Certo? Então, a nossa identidade, ela tem que estar sempre muito bem estabelecida na nossa vida. Por quê? Exatamente por conta dessas situações. Porque muitas das vezes a gente vai olhar para o lado e vai falar assim, nossa, uma oportunidade ali. Só que às vezes você não está preparado para aquela oportunidade, seja ela material, seja ela emocional, seja lá o que for. Se você não estiver preparado, você pode tomar decisões erradas na sua vida. Vamos supor que seja a compra de um imóvel. Vamos lá no material de novo. O que vai acontecer? Você vai lá e faz uma dívida. Você não estava preparado, você fez uma dívida. Só que você fez uma dívida grande, sem pensar, sem orar. E depois aquilo pode te trazer uma dor de cabeça muito grande. E pode fazer você tomar decisões erradas. De novo, a sua identidade não está clara, a sua identidade não foi estabelecida. Não teve diálogo. Tudo isso que nós estamos falando aqui anteriormente não está sendo colocado em prática. Por isso que às vezes a gente toma decisão errada na nossa vida. Aí você fala, não, mas tinha tudo tão certinho. Tinha, mas em um momento você saiu fora. E aquele momento te trouxe uma série de prejuízos. Provérbios 16, 8. Melhor é pouco com justiça do que abundância de bens com injustiça. A gente percebe que muitas pessoas conseguem as coisas de maneiras ilícitas, de maneiras erradas. Mas dentro do seu propósito de vida, dentro da sua identidade, uma coisa que você nunca deve fazer é conseguir nada com injustiça. Se você for conseguir uma coisa, por melhor que ela seja para a sua vida, se ela estiver prejudicando uma outra pessoa, se for através de uma injustiça, de uma coisa errada, não faça. Não faça, por mais que aquilo naquele momento seja bom para você, mas não faça. Porque nada com injustiça na vida tem estabilidade. Nada com injustiça na vida vai ter prosperidade. Naquele momento você até acha que está tudo ótimo, maravilhoso, lindo, conseguir, mas o tempo vai chegar e a hora da cobrança também vai chegar.
Então, assim como falou a palavra, é melhor você ter pouco com justiça do que abundância com injustiça. Então, na minha identidade, nos meus propósitos de vida, eu não posso fazer nada que prejudique o próximo, para me auto-beneficiar. Então, tudo que eu for fazer na minha vida, o primeiro passo é a justiça de Deus. A minha identidade, ela deve ser pautada na palavra de Deus. E os meus propósitos sempre devem seguir os princípios cristãos. Tudo que eu for estabelecer na minha vida, eu tenho que pensar que eu sou referência. Vocês, quando forem estabelecer qualquer coisa dentro do princípio de vida de vocês, dentro da identidade de cada um de vocês, por quê? A identidade é uma coisa que eu faço ela, e ela fica ali prontinha e nunca mais eu mexo? Não. Os anos vão passando e a identidade de vocês, ela é mutante. Ela vai alterando. Ela vai alterando com o quê? De acordo com aquilo que vocês estão vivendo. De acordo com o trabalho, com o relacionamento. Só que quando eu tenho claro os princípios na minha vida, é o que eu falei, isso é tão natural que a gente não percebe. É muito natural, as coisas vão acontecer na nossa vida. Agora, quando eu não tenho princípio, qualquer coisa que acontece, parece que o mundo está acabando. Parece que tem bomba explodindo do nosso lado o tempo inteiro. E a gente trabalha de corpo de bombeiro, ou seja, apaga fogo o tempo inteiro. E trabalhar pagando fogo o tempo inteiro não te traz nenhuma qualidade de vida. Isso não é estabelecer propósito. Porque se tem eu sempre falo muito de família, e a gente precisa sempre lutar muito pela nossa família. Irmãos, pais, mães, sempre tem que lutar muito. Por que a gente tem que lutar muito pela família? Porque a família é um dos instrumentos que Deus utiliza o tempo todo para que a nossa identidade seja estabelecida. Deus sempre vai usar a nossa família para que a nossa identidade, para que os nossos propósitos sigam conforme o planejado. Sempre. Sempre Deus vai estar ali fazendo alguma coisa. Por quê? Porque a família é um patrimônio estabelecido por Deus. Deus valoriza muito a família. A palavra nos fala isso em várias passagens. Se Deus valoriza, eu tenho que valorizar. Se Deus coloca a família como prioridade, eu tenho que colocar a família como prioridade, porque senão eu estou ferindo um princípio bíblico. E eu não posso ferir os princípios bíblicos, porque se eu estou ferindo um princípio bíblico, eu também estou ferindo a minha identidade. E Deus utiliza, e muito, da família. Quantos aqui de vocês que nem sabem, já foram salvos de um monte de problema através da oração de pai e de mãe? Ou de uma outra pessoa que está sempre em oração pela vida de vocês? Não precisa ser só o pai e a mãe. Pode ser o pastor, pode ser eu, pode ser qualquer um de vocês. Quantos de nós? Eu já contei isso aqui na igreja, num monte. Uma pessoa já declarou num monte que ela fazia situações contra a minha vida. E na época eu nem cristão era, mas eu tenho certeza que naquela época, quem me encobria de oração era quem? A minha mãe. Então eu tenho certeza que nada de mal me aconteceu naquela época, por quê? Porque a minha mãe era um instrumento de Deus utilizado na minha vida. Então Deus sempre vai colocar a família como um instrumento. Então, mas a minha mãe, ela faz isso, ela faz aquilo, o meu pai faz isso, faz aquilo, o meu pai faz muita coisa errada, a minha mãe também faz muita coisa errada. Eles não são referências para mim. Não são. É ruim a gente falar isso, mas tem casos que é assim.
de o pai e da mãe não ser referência, do pai e da mãe fazer coisa errada, coisas que não são dos nossos princípios de vida, dos princípios cristãos. Tem muitos casos assim. Se tem alguém aqui, eu te digo, você não é exceção. Tem muita gente assim, que não pode confiar no pai e na mãe. Mas isso, quando eu lembro, quando eu falo assim, eu lembro de uma história, de uma outra história. Um casal teve 2 filhos, gêmeos, e não era uma família rica, mas também não era uma família que passava necessidade de nada. Só que esse pai, ele era muito agressivo, e esse pai bebia muito, então ele se embriagava com muita frequência, quase que todo santo dia, e ele ia para casa, e o que ele fazia? Ele batia na mãe e batia nos filhos. Então todos os dias, quando esse pai chegava em casa, ele era trabalhador, ele levava o alimento para dentro de casa, ele não deixava faltar nada, mas ele batia muito na mãe. Ele tinha um vício, que era a bebedeira, e ele não conseguia controlar. E esses filhos cresceram apanhando, cresceram vendo a sua mãe apanhando, e quando eles completaram 18 anos, esse pai veio a falecer. E naquele momento, cada um foi para o seu lado, cada um foi seguir a sua vida. E o tempo passou, a gente não está falando aqui que o tempo passa de qualquer forma, e nessa história não foi diferente, o tempo passou. E o que aconteceu? Um deles ficou muito famoso, muitas empresas, muitos bens, casas, casou, teve família, teve filhos, tudo do bom e do melhor. E ele chamava muita atenção da mídia, porque ele era uma pessoa muito próspera, tudo que ele tocava dava certo, tudo que ele fazia dava certo, então ele era muito próspero, e a mídia um dia se interessou em fazer uma matéria por ele. Vamos conversar com esse cara, porque esse cara é diferenciado, e foram lá conversar com ele, e nessa conversa eles descobriram que ele tinha irmão, gêmeos e tal, só que ele não sabia onde estava o irmão gêmeos dele, e a mídia se propôs a procurar até achar, e achou esse irmão, e ele estava num bairro simples, muito simples, de uma cidade, morando numa casinha muito simples, e vivia embriagado também, assim como o pai dele. E o pessoal lá da televisão começou a entrevistar ele, e perguntou para ele, a gente observou que você mora sozinho, você não constituiu família, você não casou, teve esposa, teve filhos? E ele respondeu, não. E eles perguntaram, por quê? Porque a vida inteira eu vi o meu pai bater na minha mãe, a vida inteira eu vi o meu pai espancando a minha mãe, a vida inteira eu e meu irmão apanhou do meu pai, e eu não casei por isso, porque eu não queria isso para minha família. Aí eles fizeram uma outra pergunta para ele, nós observamos aqui que você mora também numa casa simples, praticamente não tem móveis, não tem nada, e você trabalha, construiu, você tem algum bem, alguma coisa? Ele falou, não. Mas por quê? Porque a vida inteira eu vi o meu pai desperdiçar tudo, porque o pouco que a gente tinha, o meu pai perdeu, por mais que a gente não passasse fome, mas pelos vícios que ele tinha, tudo foi por água abaixo. O repórter encerrou por ali e foi conversar com outro irmão e fez a mesma pergunta para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro da entrevista. A gente vê que você casado, tem filhos, esposa, bens, e por quê? Como que tudo aconteceu? Aí ele respondeu, é porque a vida inteira eu vi o meu pai bater na minha mãe, é porque a vida inteira eu e meu irmão fomos espancados,
E eu sempre quis ter uma família para me fazer o contrário. Eu sempre quis ter uma família para me cuidar dessa família. Eu sempre quis ter filhos para me fazer para meus filhos aquilo que meu pai não fez para mim. Eu sempre quis ter esposa para me amar, para me cuidar, para me respeitar, para me fazer o melhor por ela. Aí ele perguntou: e aí, você é uma pessoa de sucesso, você tem muitas empresas, você tem muitas casas, você tem muitos bens, qual que é a receita? Ele falou: a vida inteira eu vi meu pai esbanjar, eu nunca passei fome, mas meu pai bebia tanto que ele perdeu o emprego, e o dia que ele perdeu o emprego, nós perdemos a casa, e quando nós perdemos a casa, nós fomos morar na rua, e quando nós fomos morar na rua, eu passei fome junto com a minha mãe e com meu irmão, e eu sempre quis construir a minha casa, construir tudo para meus filhos, para fazer o contrário de tudo aquilo que o meu pai fez, porque eu sabia que eu podia fazer melhor. Então, o que eu estou querendo dizer com essa história? Porque não são as circunstâncias que você vive, mas sim as decisões que você toma na sua vida. Esses irmãos viveram na mesma casa, tinham o mesmo pai, tinham a mesma mãe, tinham a mesma circunstância, mas eles tomaram caminhos diferentes, pelos mesmos motivos, eles tomaram decisões diferentes. Então não é a circunstância que você vive, mas vai ser sempre a decisão que você vai tomar na sua vida que vai definir o seu futuro. Não é porque o seu pai bebe, não é porque a sua mãe faz isso ou faz aquilo, que você tem que fazer igual ou pior. Não é por isso. Provérbios 16:16. Qual é melhor? É adquirir a sabedoria do que o ouro. E qual é mais excelente? É adquirir a prudência do que a prata. Devemos ser sempre sábios nas tomadas de decisão da nossa vida. Seja sempre sábio e prudente. Sempre sábio e prudente. Pois a caminhada dessa descoberta, essa descoberta da nossa identidade, essa descoberta dos nossos valores, dos nossos princípios, ela é longa. E muitos enganadores vão aparecer. Muitas situações que a gente não quer para a nossa vida vai acontecer. Então precisa estar sempre tudo muito claro na nossa vida, para que a gente possa seguir em paz e no caminho de Deus. Pois ser feliz é uma escolha. Ser feliz é uma questão de escolha. A gente precisa querer ser feliz. Tudo tem que partir de nós. Se a vida inteira a gente ficar escondendo atrás das nossas dificuldades, atrás dos nossos problemas, vai chegar um tempo que a gente vai arrepender. E pode ser que naquele tempo a gente não consiga mais corrigir a rota. Então, hoje, nós estamos tendo aí a oportunidade de ouvir um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, e Deus está falando com assim essa noite: cria a sua identidade, deixe claro os seus propósitos de vida. Eu estou aqui para te ajudar. Olha que bacana. Não é legal quando você conversa com a pessoa, principalmente quando é amigo, Porque em casa a gente já espera ouvir isso. Se o meu filho vir falar comigo, um dia desse chegou um rapaz da minha casa, eu não conheço. Aliás,
Eu conheço, assim, de vista, mas eu não tenho intimidade com o rapaz. E há muitos anos atrás ele estudou com meu filho. Então, assim, o tempo já passou, né? Muito tempo atrás. E um dia desse ele apareceu lá no portão da minha casa e bateu lá do nada, recente agora. E queria falar com meu filho. Aí eu chamei meu filho e tal. Aí ele falou: pai, é o ciclano, você lembra dele? Eu falei: vou ser sincero, mas não lembro não. Pois é ciclano, a gente fazia. Aí foi falando, eu fui. Sim, agora eu lembrei. Tá. Aí eu já fiquei estranho, né? O cara, muito tempo que não ia lá, foi lá. O que ele foi fazer na minha casa? Ele foi lá falar com meu filho, que ele está estudando fora de Minas, né? Que ele tinha engravidado uma menina lá em São Paulo. Estava tendo um relacionamento e que a moça estava grávida. E ele foi lá buscar conselho. Qual a decisão que ele tinha que tomar para a vida dele dali para frente. Aí eu fiquei, meu filho viu que a situação era mais grave, falou: eu vou ver meu pai. Vamos chamar meu pai aqui vamos conversar todo mundo aqui, porque situação grave. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele: cadê seu pai e sua mãe? Já foram envolvidos, seu pai e sua mãe? Não, não foram envolvidos. Mas por quê? Você não confia no seu pai, você não confia na sua mãe? Eu falei: confio. Então o primeiro que você tinha que ter envolvido era eles. Então o que eu estou contando a história é porque a primeira coisa que a gente acredita que a gente vai ter apoio dentro da nossa casa é o quê? A família. A família tem que ser esse porto seguro. Mas não é gostoso também quando a gente escuta de um amigo, quando você está passando por uma situação complicada, uma coisa mais difícil, que você vai lá e codivide com um amigo, que foi esse rapaz lá também, né? A gente deu o direcionamento e felizmente as coisas se direcionaram nos dias seguintes, mas não é bom você escutar a pessoa falar assim: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu vou te ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, te dá força, te motiva, te faz acreditar que aquilo é possível. Não é bom que isso acontece? Isso é muito bom. É ruim quando você vai fazer alguma coisa que você sente que você está sozinho. Aí bate aquele desespero: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já tentei, não deu certo, eu já tentei, não deu certo. Então, gente, a gente precisa aí, né, definir muito claro os nossos propósitos de vida. A nossa identidade é exatamente por isso. Mas você deve lembrar sempre que você nunca vai estar sozinho. Nunca. Deus vai te desamparar. Se você pecar, Deus está contigo. Se você não pecar, Deus continua estando contigo. Mas isso não te dá o direito de pecar e fazer coisa errada todo dia. Mas Deus sempre vai te dar a mão. Amém? Louvor? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe o propósito de cada um de vocês, que a identidade de vocês ela seja clara, objetiva, bem definida, que os propósitos de vida de vocês estejam alicerçados na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor, e que por mais difícil que seja a caminhada, porque a caminhada não é fácil, se alguém falar com vocês que é fácil, está mentindo. A caminhada é difícil. E tem muito obstáculo. E tem muita pedra. Mas Deus, Ele está sempre direcionando. Eu sempre digo aqui para vocês que eu não acredito em acaso. Eu acredito em propósito. E eu sei que Deus, Ele sempre tem algo para a nossa vida. Assim como eu afirmei e continuo afirmando para vocês, a cada manhã, Deus joga aquele monte de oportunidade para nós. E eu não recebo sozinho, vocês também recebem. O que cabe a nós é fazer a nossa parte. O que tem acontecido hoje é que muitas pessoas não fazem o dever de casa. E quando não faz, a oportunidade passa. Então, definam bem os seus propósitos de vida, coloquem no caminho de Deus, valorizem a família.
Ajudem a resgatar esse princípio que Deus sempre colocou para nós. Mas preservem sempre os amigos. Porque em um momento que vocês não puderem contar com a família, os amigos vão estar com vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos agradecer a Deus por essa noite, por essa oportunidade.